Continuidade das aulas da Seção Clínica do Hospital Municipal Souza Aguiar. Esse é o nosso complexo hospitalar. Aqui nós temos a maternidade, o nosso CER, que é um centro de internação, uma UPA, o Hemorrio e o nosso grande hospital. Bem, hoje o tema proposto é o equilíbrio sagital, esse balanceamento que existe nesse plano sagital da coluna vertebral, que a gente vai explanar aí nos próximos minutos. A primeira coisa a ser falada é a evolução de um ancestral quadrúpede para o homem moderno, na posição postura ereta e deambulação bípede. Bem, como principal fator foi a bacia, que foi o maior elo do equilíbrio, isso eu vou falar um pouco mais à frente, e o surgimento da cunha sacroiliaca. Como que a gente pode entender isso? Essa é a bacia de um chimpanzé, essa é a bacia de um Australopithecus e essa é a bacia do homem moderno. A transformação da articulação sacroiliaca vertical, sem quase nenhuma força de reação, ou seja, a força de gravidade atuando sobre essa articulação sacroiliaca, não existe nenhuma força ou a mínima força de reação para opor essa gravidade, essa força gravitacional e, consequentemente, impossibilitando o chimpanzé de se manter em postura ereta e deambular sobre as duas pernas. Bem, essa bacia evoluiu até a forma em cunha, com encaixe anatômico perfeito, que permite uma maior força de reação em relação à força gravitacional. Um outro fator foi o afastamento crescente da rotação femoral com relação à projeção vertical do centro do platô sacral. Ou seja, aqui é o centro do platô sacral e aqui a articulação bicoxo femoral se distanciando cada vez mais desse platô. Esse é um exemplo de um chimpanzé e essa é um exemplar de um homem moderno. Então o que isso culminou? Isso culminou com um braço de alavanca para a ação da musculatura extensora do quadril. Essa é o braço de alavanca que faz com que a gente consiga uma postura bípede e deambulação ereta, principalmente os músculos glúteos máximos e outros músculos relacionados aos membros inferiores, fazendo uma retroversão do quadril. Então, os músculos envolvidos, musculatura pélvica abdominal extensora, que possibilitou a nossa postura ereta, os principais são os músculos do grupamento abdominal e o músculo glúteo máximo, glúteo maior. Então aqui essa é uma fotografia, foi tirada da internet, por isso está um pouquinho embaçada, mas só para ilustrar a retroversão do quadril, no qual a gente usa uma grande carga sobre o glúteo maior e juntamente com ele o retroabdominal. Além disso, os extensores da coxa. E aí a gente já entende por que pacientes com dor lombar crônica apresentam uma fadiga muscular desse grupamento muscular, devido a alterações degenerativas da coluna lombar. Um outro fator importante nesse processo de evolução foi a transformação de uma coluna funicular, também de um chimpanzé, para uma coluna piramidal, chamada de piramidalização da coluna lombar. O que isso causou? Primeiro, as facetas articulares dos macacos, elas não suportam o peso, a força gravitacional. No entanto, no homem, essas articulações tornaram-se mais consolidadas. O encaixe foi perfeito para propiciar uma deambulação em postura ereta. Além disso, nós ganhamos em distância. Imagine uma distância deste ponto até esse, que é uma linha reta. Imagine uma distância deste ponto até esse. Nós ganhamos em distância e isso facilitou a formação da lordose lombar, o que propiciou também a deambulação em postura bípede e a postura ereta. Além disso, para culminar com a curvatura lombar, a diminuição do número de vértebras lombares também propiciando uma melhor estabilidade. Bem, algumas características da coluna. Ela tem duas funções antagônicas, que é uma função de resistência e uma outra função de elasticidade. Elas caminham paralelas.
Então nós temos as curvas lordóticas e cifóticas no plano axial, e isso faz com que a resistência da coluna lombar aumente em torno de 16 vezes, e o aumento progressivo de cada vértebra de C1 a S1, conferindo uma maior resistência à carga axial. Além disso, a elasticidade, fazendo uma alternância das curvas, e os múltiplos segmentos móveis envolvendo os discos, as articulações, as cartilagens, os processos articulares. As funções: uma flexibilidade em 6 planos, ou seja, uma flexão lateral direita e esquerda, uma rotação direita e esquerda e uma flexão e uma extensão dessa coluna. E a amplitude em pessoas bem treinadas, com bom condicionamento físico e boa elasticidade e alongamento, elas conseguem fazer até 250 graus de hiperflexão. Os segmentos que mais estão envolvidos nesse grau de flexão são a coluna cervical com 105 graus e a coluna lombar com 95 graus. As curvas do plano sagital: primeiro nós temos as curvas primárias que ocorrem no nascimento. Nós nascemos com uma cifose. A partir do momento que a gente procura a deambulação em postura ereta, nós conseguimos sustentar a cabeça contra a gravidade, nós adquirimos a lordose cervical. E a partir do momento que a gente consegue definitivamente assumir a postura ereta, nós adquirimos a lordose lombar. Então, primariamente nós nascemos com uma cifose e secundariamente as curvas da lordose cervical e da lordose lombar. Então, as curvas sagitais, nós temos as curvas cervicais, torácicas e lombares, e essas são as suas respectivas graus de angulação, sendo que a coluna lombar tem uma maior amplitude no que se refere à lordose lombar. Uma linha da gravidade, isso é um componente importante para se entender o equilíbrio sagital da coluna lombar. Essa linha, ela passa, quando em postura ereta, pelo pavilhão auricular, posteriormente pelo odontoide, depois pela parte anterior do corpo de C7, pela parte posterior do corpo de L3 e por último pelo centro, pelo epicentro da cabeça femoral. Então, como que a gente entende isso, já que nós funcionamos num sistema de pêndulo invertido? Essa é a força gravitacional passando exatamente na região central da cabeça do fêmur. Essa é a coluna lombar e essa é a força gravitacional, e a gente vê que isso está num equilíbrio harmônico, ou seja, nós não exercemos torque e consequentemente nós consumimos pouco da musculatura extensora do quadril. No entanto, quando essa força gravitacional se desloca para a anterior e cada vez mais para a anterior, e isso a gente entende como um processo degenerativo, a gente observa as setas oblíquas que indicam as forças de reação da musculatura extensora do quadril. Isso causa fadiga muscular e consequentemente dor lombar. Então, o suporte estrutural e equilíbrio para a postura ereta: a coluna suporta a carga da cabeça, dos ombros, do tórax e a distribui sobre os membros inferiores através do saco e da pelve. O correto equilíbrio postural reduz o trabalho necessário pelos músculos espinhais e diminui a fadiga muscular e, consequentemente, a dor lombar. Bem, então entrando já nos parâmetros de medida do balanço sagital, nós temos os parâmetros pélvicos e os parâmetros espinhais, que eu vou falar um pouco mais à frente. Com relação aos parâmetros pélvicos, nós temos a incidência pélvica, o sacral slope, que é o declive sacral, e o pelvic tilt, que é a inclinação pélvica. Como que nós medimos isso? Primeiro, nós colocamos um ponto sobre a região central do platô de S1. Nesse ponto, nós colocamos um outro ponto na região central da cabeça do fêmur. Então nós temos 2 pontos. Posteriormente, nós traçamos uma linha perpendicular ao platô de S1 a partir desse ponto mediano, e nós adquirimos uma outra linha ligando esse ponto do platô de S1 ao epicentro da cabeça do fêmur. A esta angulação nós chamamos de incidência pélvica. E a gente entende que a incidência pélvica ela aumenta a partir do momento que a articulação
lombosacral se afasta da cabeça do fêmur. Então, consequentemente, esse ângulo aumenta. Um outro ângulo estudado, só reforçando um pouco mais da incidência pélvica, esse é um ângulo que varia de pessoa para pessoa. No entanto, ele é constante, ele não muda nas diferentes extensões e flexões do quadril ou em posição neutra. Ele é constante, independente da postura do sujeito durante um exame ou durante uma incidência radiológica, a incidência pélvica. O outro plano, nós passamos um plano paralelo ao platô de S1, ao endplate de S1, e a isso nós ligamos uma outra linha horizontal. A esta angulação criada nós chamamos de sacral slope, ou declive sacral do inglês. Uma outra linha estudada é a partir do ponto que liga o platô inferior do sacro, da região medial até a cabeça do fêmur, e uma linha vertical, e a esta angulação nós chamamos de pelvic tilt. Bem, falando um pouco da incidência pélvica, o valor normal, aproximadamente na grande população assintomática, ela está em torno de 50 a 52 graus. Em pacientes com incidência pélvica baixa, existe uma tendência de aproximação da linha de gravidade em relação à junção lombosacra. Ou seja, se nós observarmos uma incidência pélvica diminuída, ou seja, essa região lombosacra caminhando para uma situação mais anteriorizada, ou seja, um ângulo menor da incidência pélvica, nós observamos que a linha de gravidade ela fica mais próxima da articulação lombosacra. E com isso, nós temos uma pequena variação entre a anteversão e a retroversão máxima do quadril, um aumento da força sobre o núcleo pulposo e com maior predisposição a patologias discais. Existe uma lordose menor, com mais vértebras envolvidas, e uma maior rigidez da articulação sacroiliaca. No entanto, em pacientes com incidência pélvica aumentada, e é isso a gente entende quando a articulação lombosacra se afasta da articulação bicoxo-femoral, isso acontece em bacias maiores. Esses pacientes geralmente são pacientes hiperlordóticos, com maior sobrecarga sobre os elementos posteriores da coluna lombar, ou seja, um aumento da força compressiva nas facetas articulares e pares interarticulares, com um número menor de vértebras envolvidas, uma menor rigidez da articulação sacroiliaca. Só retornando, então nós temos um aumento da incidência pélvica, essa articulação se afasta do epicentro da cabeça do fêmur, ou seja, esse sacral slope, esse ângulo formado pela linha horizontal com a linha paralela ao endplate de S1, ele aumenta, ele é maior nos pacientes com incidência pélvica aumentada, ou seja, você tem uma maior força de cisalhamento das vértebras superiores sobre S1. Como você tem uma maior força de cisalhamento, com maior tendência à anterolistese, você sobrecarrega as facetas articulares posteriores, ou seja, existe uma força compressiva das facetas articulares posteriores, causando mega apófise e, consequentemente, desgaste e artrose facetária. Então, essa é uma pelve com uma incidência pélvica baixa, ou seja, nós temos um ângulo de incidência pélvica baixa e a gente observa que o eixo gravitacional está deslocado exatamente acima da região anterior dos discos intervertebrais. Então esses pacientes, eles têm uma tendência a desenvolver discopatias. Uma pelve em equilíbrio, com incidência pélvica em torno de 50%, você vê que existe forças opostas em equilíbrio, e uma pelve com incidência pélvica aumentada, no qual você vê um sacral slope, ou seja, um declive sacral aumentado com uma maior tendência, uma maior força de cisalhamento, com uma tendência maior a desenvolver anterolistese. E aí existe uma sobrecarga dos elementos posteriores da coluna vertebral. Um outro parâmetro, eu falei agora sobre os parâmetros pélvicos, vou falar agora dos parâmetros espinhais do balanço sagital. Nós temos a linha do prumo de C7.
que representa o eixo sagital vertical e é o maior indicador global do equilíbrio da coluna vertebral. Como que a gente observa isso? Nós pegamos uma linha da região central de C7 e traçamos uma linha vertical. Este ponto é o ponto onde essa linha, quando o sistema está em equilíbrio, deve passar. Exatamente na porção posterior do endplate de S1, ou até mesmo posterior a esse ponto. Quando esta linha torna-se mais anteriorizada, e isso a gente observa quando qualquer deslocamento maior que 50 milímetros, ocorre desbalanço do equilíbrio sagital. Russoli, ele propôs tipos diferentes de lordose lombar, e isso com uma correlação íntima com o balanço sagital. Então, o tipo 1 de lordose lombar é uma lordose em que a gente observa uma baixa incidência pélvica e um baixo sacral slope. A gente observa que o platô do sacro ele está quase que horizontal ao plano horizontal, ou seja, existe um declive sacral, uma angulação muito pequena, ou seja, você compensa isso com uma retificação compensada por uma curvatura longa até níveis torácicos. O ápice da curva ele passa no meio do muro anterior de L5. Existe um desvio anterior da linha do prumo de C7, ou seja, existe um desbalanço, uma distribuição das forças sobre o disco, um maior risco de desenvolvimento de doenças discais, com uma discopatia predominante em L2, L3, L3 e L4, e uma retroversão da bacia com o intuito de abertura foraminal. Ou seja, quando nós temos uma força gravitacional sobre a região discal e essa força passando no meio do muro anterior de L5, nós observamos que a pelve faz uma retroversão no intuito de abrir os forames vertebrais para que descomprima esse nervo que com certeza deve estar comprimido e sofrendo. A curva tipo 2 é o paciente em flatback, ele tem também uma baixa incidência pélvica e a gente observa que a curva tipo 1 e a curva tipo 2 nós temos incidências pélvicas baixas, menores que 50%. Também existe um desvio anterior da linha do prumo de C7, mostrando um desbalanço. A distribuição das forças também sobre o disco, com ápice no disco de L4 e L5. Existe também uma maior predominância de doenças discais nesses pacientes e a carga é concentrada na parte baixa da coluna, com discopatia predominantemente em L4, L5, L5 e S1. A coluna do tipo 3 com a lordose balanceada é uma coluna equilibrada, ela tem uma incidência pélvica em torno de 50% e ela apresenta o eixo gravitacional no ápice do muro anterior de L4. E por último, a curvatura lombar tipo 4, no qual a gente apresenta uma hiperlordose. Nós apresentamos uma incidência pélvica elevada com sacral slope alto. Esses pacientes tendem a ter um deslizamento das respectivas vértebras superiores, com uma maior predisposição a desenvolver anterolistese, uma carga excessiva sobre a faceta e megapófise. Então, para a gente entender, essa é uma bacia em equilíbrio. Aqui nós temos a força de cisalhamento, aqui nós temos a força gravitacional e a gente vê que as forças quase que se equilibram, uma subtraindo a outra. Este é um caso em que a gente observa um sacral slope aumentado, um declive sacral aumentado, uma força de cisalhamento muito acentuada, esses pacientes tendendo uma anterolistese com uma força compressiva maior sobre os elementos posteriores da coluna vertebral. E este é um esquema horizontalizado, com uma pelve quase que vertical, um sacral slope pequeno, um platô sacral superior quase que retificado, horizontal, uma incidência pélvica baixa e uma maior força gravitacional sobre as regiões do disco intervertebral. Bem, com relação ao microequilíbrio sagital, em 1956, esses autores criaram a unidade funcional da coluna,
chamado de segmento móvel raquiano. Ele é elástico e deformante e tem como componentes de anterior para posterior o disco, o ligamento longitudinal posterior, a cápsula articular, o ligamento amarelo e o ligamento interespinhoso. Isso assegura a cada nível a coesão intervertebral no mesmo instante, que permite mobilidade. A perda da função disco vertebral causa perturbação na execução do movimento, com alteração simultânea de todas as estruturas deste sistema dito anteriormente, causando degeneração progressiva da coluna vertebral, e isso torna-se um ciclo vicioso. Então, primeiro nós temos uma degeneração discal, uma diminuição da altura do disco, e aí entra as classificações de Pifman, um deslocamento anterior da linha do prumo de C7, cada vez mais anteriorizada. Aqui é um sistema em equilíbrio, aqui a linha do prumo passando já, essa linha deveria estar no final do platô de S1, já está quase que na região anterior do platô de S1. Com isso, a pelve ganha em retroversão para aumentar a amplitude dos forames vertebrais. Existe uma diminuição da reserva de hiperextensão da coxa, da bacia, ou seja, esses músculos extensores entram em fadiga, com consequente degeneração muscular. A linha de gravidade desloca-se mais anteriormente, ou seja, ocorre uma diminuição da lordose lombar e aumento da cifose torácica, com culmen na flexão do joelho e a força gravitacional quase que em direção à articulação do joelho. Existem diversos trabalhos que foram propostos a partir de então. Esse é um trabalho de 1998 para se chegar a um ponto comum da melhor lordose para correção do balanço sagital. São várias formas complexas, até o momento em que se descobriu que, na verdade, esse trabalho de 2012, ele adquiriu uma fórmula em que ele coloca o componente como cifose torácica, a incidência pélvica e aqui a incidência a partir de T9, da inclinação de T9, e essa é a fórmula que foi composta para se atingir uma melhor lordose. Esse trabalho ele foi um pouco mais à frente, em que ele resolveu criar fórmulas para correção dos pacientes com doença, com escoliose degenerativa em adultos. Foram estudados 99 pacientes. Essas são as duas fórmulas, uma para o sacral slope e uma para a incidência pélvica. Ele obteve bons resultados quando observou-se que a linha do prumo de C7 estava menor do que 5 mm, quando ele reduziu essa linha para menos de 5 mm, e com o sacral slope menor que 25 graus. E maus resultados quando essa linha do prumo de C7 foi maior que 50 mm e o sacral slope maior que 25 graus. Essas são minhas referências. Eu acho que o tema é vasto. Esses trabalhos eles podem ser apresentados posteriormente por outros residentes, mas eu acho que deu para dar o recado. Obrigado.